Olá, eu sou a Bárbara Martinski. E eu sou a Rafaela Elizabeth. E hoje a gente está aqui para dar o início ao final do Fundamentos de Jornalismo do primeiro semestre da manhã, com a presença de Thiago Razero. Muito bom dia. Bom dia, Thiago, obrigado pelo convite. Imagina. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Vamos trocar uma ideia e conversar bastante, que tem muita coisa legal para falar, né? É verdade. Então, a gente deu uma pesquisada sobre você e a gente descobriu que jornalismo não foi a sua primeira opção de faculdade. Olha, não é que não tenha sido minha primeira opção. Foi assim. Eu sou muito ligado a esporte. Sempre gostei muito de esporte. Então, desde pequeno eu acompanhava muito jornalismo esportivo, transmissões esportivas, futebol, Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, eu tinha uma relação muito forte ali com o jornalismo, a comunicação esportiva, mas eu também gostava muito de educação física. Acabou que quando eu fiz cursinho e tudo mais, eu tentava para jornalismo, mas eu também, como tinha as opções lá do Enem, a segunda opção era educação física, né? Nunca consegui entrar em jornalismo direto até então, e aí eu acabei pegando educação física. Falei, vou ver o que vai dar, né? Mas eu sou muito mais da comunicação do que de biologia. Reprovei em quase tudo, fiz um semestre só e falei, cara, não, isso aqui não é pra mim. Peguei vôlei, eu não sei jogar vôlei, não gosto muito de vôlei. Reprovei direto, falei, cara, que tragédia isso aqui, não vou. Aí acabou que eu peguei a bolsa em uma faculdade aqui de Curitiba, em jornalismo 100%, eu falei, cara, é agora que eu tô no meu nicho, agora eu tô em casa, né? E aí deslanchou ali, mas eu tentei educação física antes, não me adaptei muito, o pessoal é muito gente boa, o pessoal de educação física é super alto astral, mas eu não me encaixei. Biologia não é meu forte mesmo. Não. Anatomia, muito nome para lembrar. Aproveitando, como foi essa conquista da bolsa de 100% em jornalismo, que era uma das opções ali, e foi uma grande conquista. Como que você se sentiu nesse momento? Olha, naquele momento foi uma mescla de um alívio, né, porque eu já tinha tentado 3 vezes já, eu sempre caindo em segunda fase de universidade pública, não conseguia a bolsa nas privadas. E aí, quando eu consegui essa bolsa, realmente foi tipo eu vou conseguir dar início pro meu sonho, né? Minha família ficou feliz pra caramba, assim. Eu lembro que na época foi mais um alívio, porque eu estava muito perdido com relação à educação física, que eu vi que não era pra mim, e aí eu já estava naquele... E aí, o que eu faço? Se isso não der certo, o que eu vou fazer? Sempre gostando muito de comunicação, tanto que no próprio curso de educação física, tudo que tinha que escrever, tinha que apresentar, era eu que fazia, era eu do grupo que ia lá, botava a cara, que escrevia os textos. Então, já mostrava o caminho do jornalismo. Então, quando eu consegui entrar, ali foi realmente que o Thiago, comunicador, jornalista, apresentador, começou a se destacar ali. Mas, assim, eu não gostava muito de câmera, tá? Eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa um pouco mais retraída. E ali eu comecei a entrar... Quando eu entrei em jornalismo, eu pensava em trabalhar com impresso. Eu queria trabalhar na Gazeta do Povo, na Tribuna, eu queria contar histórias escrevendo. E acabou que os caminhos levaram aí pra TV, né? Vamos ver como a gente vai se adaptando, né? Que legal. Você quer abrir as perguntas? Então, acho que sim. Então, agora vamos abrir as perguntas para a plateia. Por favor, vamos dar início com a Damares. Oi, Thiago, tudo bem? Meu nome é Damares. E pesquisando sobre sua vida e obra, você, como até você disse, que você é muito fã de esporte, você acabou caindo no entretenimento, na TV. Eu sei que você gostava de pautas esportivas e tal. A gente até chegou a trabalhar juntos em algumas coisas. E eu achei que, inclusive, que você fosse seguir pro jornalismo esportivo. Você tem planos ou vontade de praticar isso em algum momento da tua carreira? Então, Damares, eu também achei que eu ia pro jornalismo esportivo. Inclusive, era uma coisa que eu queria, né? Você lembra que durante a faculdade, quando a gente estudou, era a minha formação toda, eu queria trabalhar com jornalismo esportivo. Eu queria saber de beira de gramado. E é uma coisa que eu tenho dentro de mim ainda, apesar de eu nunca ter uma experiência direta com isso, né? Eu tive algumas experiências assim curtas, trabalhei com futebol 7... o Campeonato Amador de Curitiba eu também já fiz cobertura, mas eu nunca tive essa oportunidade no profissional, a ter aquela rotina de jornalista esportivo e tudo mais. Acabou que eu caí no entretenimento, né? Porque quando a gente se forma,
a gente vê que não é bem como a gente imagina na faculdade. Não é só porque eu gosto de futebol, porque eu gosto de esporte, que eu vou trabalhar só com isso. As minhas experiências foram levando a caminhos no qual eu fui me encaixando no entretenimento, onde eu vi que eu tinha personalidade para aquilo, eu levava jeito para aquilo, e saí daquele jornalismo tradicional, que é um pouco mais quadrado, né? Mas, como você perguntou, sim, eu tenho esse sonho ainda de estar atuando com jornalismo esportivo, estar trabalhando, talvez não sei aqui em Curitiba ou fora, estar trabalhando com futebol. Acho que planos agora, no momento, não tem nada engatilhado, mas num futuro, quem sabe, né? Principalmente do rádio, né? Que eu adoro rádio. Rádio esportivo, para mim, desde criança. Eu nunca fui uma criança normal, né? Porque eu colecionava a capa da tribuna da parte esportiva e eu escutava futebol no rádio. Eu não gostava de ver na TV, eu escutava no rádio. Então, isso é desde criança. Então, acho que um dia vai acontecer. Obrigada. Oi, Thiago, tudo bem? E aí, tudo bem? Eu sou Eduardo. Eu queria saber um pouco sobre o que a gente está vivendo agora, que foi a sua faculdade de jornalismo. Queria saber como que foi para você fazer a faculdade, qual era a sua matéria favorita, em que momento você conseguiu estágios. Queria saber um pouco sobre essa vida que agora a gente está presenciando. Queria saber como que foi para você esse período aí de 4 anos. Cara, minha matéria favorita, teve muita coisa, né? Eu gostava de escrever. Como eu falei pra você, né? Eu entrei pensando em escrever. Quando a gente começou a fazer os jornais da faculdade, que eu escrevia as minhas matérias, lembro que eu levava todos os jornais pra casa, assim, que eu ficava super orgulhoso. Quando eu fui capa do nosso jornal, ela ficava, nossa, que sabe, era uma experiência assim incrível. Assim, minha família guardava, meu pai guardava as capas. Então, mas acabou que foi pra TV, no qual era uma coisa que eu não gostava. Eu odiava aparecer em vídeo. Qualquer coisinha que eu fizesse em vídeo eu já ficava morrendo de vergonha. Mas aí acabou que as primeiras aulas de TV eu fui vendo como que era, telejornalismo, fazia os primeiros links ao vivo, apresentando de bancada. E ali eu fui vendo que eu gostava daquilo, sabe? Eu tinha vergonha no começo, mas depois eu fui vendo que eu gostava. Então eu acho que a matéria de telejornalismo foi a que eu mais gostei. Eu acho que depois a gente teve ainda produções audiovisual, a gente teve cinema, que também a gente conseguiu colocar isso um pouco em prática, mas eu acho que no telejornalismo ali foi que eu acabei encontrando um caminho do qual para mim era o mais obscuro. Se você fosse falar assim, a gente tem o portal da internet, tem a escrita pro jornal, tem o rádio e tem a TV. Qual que você nunca faria? Eu falaria, não, TV, nunca. Até porque eu gostava muito do rádio. E olha só que ironia, né? Hoje eu estou trabalhando com a TV. Qual que era a outra pergunta? Sobre estágio. Sobre estágio. Cara, assim, estágio, eu não sei como se está ainda 5º período, só que vocês podem fazer, algo do tipo. Eu não sei ainda como que é, mas na minha época era assim, a partir só do 5º período que eu podia fazer estágio. Mas como eu queria começar a atuar, eu já pegava a câmera para fazer foto de futebol amador, eu escrevia crônica para portal pequeno da cidade, eu gostava de acompanhar o Futebol 7, aí eu tinha uns amigos ali da PUC mesmo que trabalhavam com isso já, então eles me convidavam para escrever textos sobre as competições. Então, assim, antes de eu começar a fazer um estágio que era realmente algo ali dentro do curso, que já fazia parte até da matéria, eu já tinha começado a atuar. Assim, não era nada remunerado, mas é porque eu era chato. Eu queria fazer, eu queria aprender, eu queria estar lá. E eu acho que isso conta muito. Não só a gente esperar a hora certa ali de começar um estágio, que tem um momento certo para isso, tem um momento que você tem a maturidade, que você tem todo o conhecimento específico para isso, mas antes dá pra gente brincar um pouquinho também, se divertir um pouco de jornalista, né? Não só como profissão, acho que também como esse lado pessoal nosso, que a gente sabe que a gente gosta de se divertir, senão a gente estava em outra profissão, a gente era engenheiro, a gente não estava fazendo isso aqui. Jornalismo é divertido, pô. Então eu acho que você tem que brincar um pouquinho antes, tem que sentir um pouco de tudo. O meu primeiro estágio foi no marketing da Amigos do HC, que é uma área da qual confesso que eu não sou muito fã. Tive as minhas primeiras experiências lá com a comunicação, depois do Amigos do HC, aí já era dentro já da matéria, já, né? Do 5º período em diante. Eu queria ir para a TV. Apareceu a oportunidade na TV do governo aqui, a Paranaturismo. Fiquei 2 meses lá somente, fiz o meu estágio obrigatório lá e acabei indo para a Rede Massa. Da Rede Massa foi 1 ano e 6 meses também fazendo estágio lá. Mas aí eu já comecei a ter uma visibilidade maior, porque eu comecei de volta naquela parte de ser chato. A minha função era cortar vídeo e mandar para o portal. Função de estagiário. Eu fazia, mas eu não gostava. Então o que eu queria fazer? A gente tinha um boletim diário,
Todos os dias a gente ia para produção, eu ia lá e eu ficava chato assistindo lá de fundo. Eu queria escrever um texto. Posso escrever um texto pro apresentador? Beleza, escreve um texto. O texto ficou bom, ó, dá pra melhorar isso, isso e aquilo. Beleza, posso editar um material que vai pro ar amanhã? Edita aí, corta aí, coloca a imagem, tá. Quando eu fui ver, eu já estava na produção desse boletim diário e 2 meses depois eu estava apresentando. Que foi até minha estreia na TV, foi no meu aniversário, então foi uma coisa bem curiosa, assim. E eu fiquei 1 ano e 6 meses daí apresentando esse boletim diário que a gente tinha lá na Rede Massa, também como estagiário. Dali, o meu estágio acabou e eu fui para a Rádio CBN, onde eu fiz mais 6 meses daí de estágio no rádio, que, como eu falei, era uma coisa que eu gostava muito, né? Só que eu peguei uma época bem pesada, assim, que era a época de pandemia. Então era Covid, gente morrendo e pessoas chorando. Então foi uma época meio punk, assim. E dali que eu acabei indo para a RPC também, antes de me formar até. Eu acabei entrando, mas aí na RPC já era como contratado mesmo, não era estágio. Então as minhas experiências de estágio foram essas. Um marketing, que é uma área que nunca me interessou, mas que eu fui como uma primeira oportunidade. E que abriu um currículo, né, para você bater em outras portas. Veio a TV do governo, uma experiência curta, mas que também já deu um currículo ali, já deu uma experiência, uma visão de produção, de dia a dia ali no jornalismo. E daí em diante eu fui conseguindo criar essa bagagem para a TV. Legal, obrigado. E você disse que você é mais tímido, né? Mais retraído. Como que foi a sua primeira experiência na TV, assim? Olha, é um pouco mais complicado, né? Porque normalmente o pessoal da TV é todo extrovertido, né? Aí você é ali introvertido, mais quietão, no teu canto, você fala menos, né? Então você tem que ter uma cara de pau um pouco maior, né? Você tem que superar essa adversidade a mais, assim, né? Eu acho que em todas as TVs que eu trabalhei foi assim, eu sempre comecei um pouco mais quieto e aos poucos eu fui me soltando, assim, né? Mas isso não é nenhuma questão profissional, é mais do pessoal. Eu sou assim, é difícil, eu demoro um pouco para me soltar, né? Mas aí depois que você se solta, você acaba virando aquela pessoa que você é, né? Você acaba se mostrando. E na TV isso é um desafio que você tem. Você mostrar quem você realmente é. Porque assim, a gente conhece muitos profissionais que são bons, mas eles não conseguem se soltar dessa maneira. Claro que tem situações em que você não pode ser muito você, digamos assim, né? Por exemplo, você não pode ser um Marcos Mion num jornalismo do meio-dia, né? Sim. Tem momentos e momentos. Mas a pessoa que ela consegue trazer mais naturalidade, ser mais ela, faz a diferença na TV. E como eu sou um pouco mais tímido, eu acho que talvez até por isso que eu demorei um pouquinho mais ainda assim para chegar onde eu queria chegar. Assim. Mas deu certo. Que bom. Então vamos para a próxima pergunta. Bom, sou a Alisson, queria aproveitar o gancho da Damares. Bom, você é assumidamente coxa branca e planeja trabalhar com o esporte. Como você se projeta lidando com imparcialidade, críticas e até mesmo perseguições que jornalista com um time assumido sofre? Cara, futebol é chato. É chato por causa do torcedor. Porque o torcedor, ao mesmo tempo que ele é a magia do negócio, ele é o que faz acontecer. Sem torcida, o futebol não existe. Só que quando o assunto aqui no Brasil, o negócio é meio pesado, né? É meio punk, né? É engraçado, porque tem muito profissional bom na crônica esportiva, tem profissional de destaque que a gente vê todo dia, assim, atuando com uma imparcialidade incrível, que eu até admiro, porque eu sei que tem um lado deles, todo profissional tem o seu time do coração, senão não estava nem trabalhando com isso. Mas a torcida julga, a torcida cobra. Se o profissional fala um A do Curitiba, ele é atleticano, e se ele fala um A do Atlético Paranaense, ele é coxa branca. É incrível. O mesmo profissional, ele tem essas duas críticas, ele recebe, né? Então, trabalhar com futebol tem essa parte que é chata, essa parte que é difícil. Eu nunca neguei o Curitiba, porque o Curitiba faz parte da minha história. Desde criança, foi uma coisa que eu herdei do meu pai, é uma paixão que me fez gostar de esporte, no esporte num todo, porque eu comecei a acompanhar. O primeiro esporte que eu acompanhei foi o futebol por causa do Curitiba. Então, eu tenho uma relação muito forte com o time pela história. Eu cresci, eu vivi muitos bons momentos da minha infância ali dentro do Couto Pereira. Não vou dizer ganhando, porque o Coxa nunca ganhou muita coisa, mas bons momentos, assim, digo, de família reunida, sabe? Boas memórias, é você poder comemorar um gol com teu pai, com a tua mãe, com a tua irmã. Lembrar de quando você era pequeno e você tá lá entrando no Couto Pereira pela primeira vez. Então, eu sempre digo, eu nunca vou negar o Curitiba na minha vida. Hoje eu tenho uma ligação menos fanático, acho que eu ainda sou torcedor, isso é fato, mas eu sei dividir muito bem essas situações, assim, né? Hoje eu frequento os 3 estádios da capital, eu gosto muito de futebol, eu assisto futebol com frequência,
Então, eu não posso negar o Curitiba porque é o que me fez gostar e provavelmente se eu não gostar de futebol, nem jornalista eu seria. Então, isso é um ponto importante para destacar. Eu acho complicado eu atuar com o esporte por ter essa paixão assumida e é uma coisa que eu não quero esconder, porque eu sei que críticas vão ser constantes, acaba batendo muito no profissional, mas é aquele negócio de você saber enxergar o mercado fora daqui também. Eu acho que existem outras opções, existem outros estados, outras cidades, ou até aqui dentro mesmo, mas talvez não com tanta visibilidade, né? Porque, ou saber lidar com as críticas, né? Mas é difícil, porque o profissional, quando ele tem esse posicionamento, a gente conhece aí profissionais da crônica esportiva brasileira num todo, a gente sabe o quanto que eles são massacrados por isso, né? E você tem que criar uma imagem muito forte para superar esses massacres, assim. Então, assim, vou deixar a vida rolar. Um dia, quem sabe, eu trabalho com isso, mas sempre deixando bem claro que o Curitiba é meu time de infância, é o time que me criou boas memórias, eu tenho memórias familiares com o clube e não tem por que eu negar isso. Obrigado. Bom, aproveitando o gancho, como é para você essa questão, se você fosse lá no comecinho, tivesse trabalhado com isso, primeira oportunidade que surgisse ser o esporte ali, você teria deixado o coxa um pouquinho mais oculto ou mesmo assim você teria deixado claro que o coxa é o seu time? Eu acho que sim. Por um bom tempo teria que deixar oculto, né? Porque a gente sabe que se você quer crescer no jornalismo esportivo, você tem que passar essa imagem de imparcialidade, muito além da tua atuação. Você não pode assumir assim um time com essa tranquilidade do qual eu assumo, né? Hoje eu não atuo com o esporte, então é mais fácil para mim falar. E no dia que eu acabar ingressando nesse meio, o pessoal já vai estar ciente disso, então talvez seja até um pouco mais tranquilo assim, do que eu começar a carreira ali diretamente, né? Se eu tivesse no esporte desde o começo, provavelmente eu não teria mostrado tanto isso, né? Mas em algum momento isso ia aparecer. Sim. Não adianta. E como eu falei, todo jornalista tem o seu time do coração, senão não estava nem trabalhando com isso, né? É verdade. Então vamos para a próxima pergunta com a Ana. Bom dia, Thiago. Meu nome é Ana Clara Flores. Eu queria saber um pouco sobre como é o seu dia a dia como jornalista na RPC. Então, eu trabalho no entretenimento. Então, é uma rotina bem diferente do que daquele jornalismo diário, que você tem que entrar todo dia ao vivo, que você tem que trazer reportagem todo dia. O entretenimento, ele é um pouco menos desligado dessa rotina de correria, desse factualzão. Ele não tem tanto a obrigação de te informar com aquele conteúdo, né? Você tem que trazer uma história legal, você tem que contá-la de uma maneira fiel, de uma maneira que toque a pessoa que está assistindo. Então dá para fazer um VT bem trabalhado, um VT comprido, um negócio um pouco mais cinematográfico, você enxergar a fotografia de um local, coisa que no jornalismo normalmente a gente não tem, né? É muito do tempo, do imediatismo ali, você tem que se comprometer muito com a informação. Então o entretenimento ele te dá um pouco mais de calma para você trabalhar um assunto, uma gravação, uma história que você está trazendo. No meu dia a dia, normalmente a gente faz a captação de um material, vou usar um exemplo aqui, gravamos na segunda-feira esse material para ele entrar no sábado. Gravamos segunda-feira, do qual a gente passa o dia todo trabalhando o máximo possível aquele assunto. Normalmente a gente não marca uma pauta só, a gente sempre procura aproveitar o tempo para otimizar isso, trazer vários assuntos, vários VTs, coisas legais que a gente possa trazer num programa de sábado, por exemplo, e do qual a gente passa a semana toda trabalhando aquele VT. Tem a primeira edição, tem um segundo corte, que é para fazer aquela filtragem do conteúdo. Como é um conteúdo extenso, você não pode deixar só a entrevista, você tem que ter imagens bonitas de cobertura, então a gente procura demorar um pouquinho mais nessa captação por isso, você ter mais detalhes para cobrir, fazer arte, animação, que é um negócio que também deixa o conteúdo um pouco mais atraente, né? Como eu falei, um conteúdo comprido ele precisa ser legal, ele tem que ser bom para quem está assistindo, senão a pessoa não fica até o final, né? Não adianta a história ser boa se ela não for bem ilustrada, né? A gente fala que é como a gente embala o presente para entregar para o público. Então a gente trabalha a semana toda nesse VT, às vezes até dura um pouco mais, eu já fiz VTs ali com quase 30 minutos, que demoraram assim 2 semanas para ficar pronto, porque tem todo esse cuidado de edição, de roteirização, né? E
depois que está pronto o VT, depois de editado, muitas vezes você tem que escrever um off para emendar uma coisa na outra. Então a minha rotina é basicamente assim, a gente grava segunda-feira, terça-feira edita, quarta-feira faz uma pós-produção, quinta-feira a gente está direcionado ali a gravar offs, a gravar também vários conteúdos da televisão, porque eu não trabalho só com um programa específico, eu trabalho na programação inteira. Então essas locuções que vocês veem no intervalo da RPC, os tais dos oferecimentos antes dos programas, sou eu que faço também. Então, cara, é um pouco de tudo, assim, né? No entretenimento não tem uma rotina muito definida, sabe? Então pode ser também que a gente capte na quinta-feira, edite na sexta para entrar no sábado. Ou então fazer um link ao vivo no sábado, a gente fica durante a semana toda fazendo produção, produzindo imagem, roteirizando, marcando horário com as fontes. Então é isso, assim, o entretenimento ele não tem uma rotina muito definida, assim. Mas basicamente é assim, por cima. Tá certo, muito obrigada, viu? Vamos Dan. para... Bom dia, tudo bem, Thiago? Bom dia. É um prazer. Eu sou o Daniel. Eu gostaria de fazer uma questão para ti, voltando um pouquinho ao assunto que o Eduardo chegou a comentar, que você falou sobre as suas várias experiências em vários lugares, caminhos diferentes, interesses. E entrando nessa parte de interesses em si, como você disse que faz agora, né, a parte na televisão como jornalista de rua, também já foi radialista, para ti, qual seria a área mais específica que você se sente mais à vontade de poder trabalhar? Uma área que você fala, não, aqui é onde eu gosto de fazer, aqui é onde eu me sinto mais com liberdade para ser quem eu sou de verdade. Por exemplo, numa escrita, conversando com alguém na rua, atrás da matéria, ou coisas do tipo. Cara, eu acho que assim, como a gente é jornalista, a gente gosta de contar história, né? Então, eu gosto muito de estar ali presente de repente com aquela pessoa que tem um sonho, aquela pessoa que tem uma vontade, aquela pessoa que está buscando, de repente, uma experiência, assim, para ela. Eu vou até citar um exemplo. A gente foi gravar em Jataizinho, no fim do ano passado, onde eu fui conhecer um tal de Baiano. Era o apelido dele, Baiano. Era lá em Jataizinho, no meio do nada lá. Uma pessoa extremamente simples, humilde, que tem o estabelecimento dele, é super conhecido na cidade, ele é uma figuraça de Jataizinho. E aí ali na conversa ali com ele, gravando sobre a história dele, como que você chegou aqui, por que você mora em Jataizinho, tá? Ele me contou que ele tinha um sonho de conhecer a praia, que ele nunca tinha conhecido a praia. Isso ali conversa em off, ali, depois da gravação. E nisso aí a gente já começa a pensar como profissional, né? Pô, ele tem o sonho de conhecer a praia. Eu vim aqui conhecer a história desse cara. A história dele já era incrível, era uma história de superação, super legal. Só que eu falei, cara, eu preciso realizar o sonho desse cara. A gente voltou de viagem, chegamos aqui na segunda-feira, eu cheguei para a direção e eu falei, cara, o sonho da vida dele é conhecer a praia. Vamos dar um jeito, vamos inventar uma história aí que ele tem que vir para Curitiba e vamos vendar ele e levar esse cara para a praia. A gente inventou a história de que ele tinha que vir para Curitiba, como ele era pescador, a gente ia levar ele para pescar e para fazer a finalização do VT e tal. Aí vendamos ele foi vendado até a praia. E ele falava, nossa, mas que pesca que pague longe é esse, cara? Que não chega nunca, não chega nunca. E, coitado, ele não sabia ler, ele é uma pessoa analfabeta. Então, tipo, ele não reconhecia as placas quando a gente estava chegando, assim, e tal. E acabou que rendeu uma experiência incrível, assim. A hora que ele tirou a venda, ele me abraçou, ele chorou, sabe? Ele me agradeceu. Ele me manda mensagem até hoje, assim, me agradecendo, me chamando para ir lá. Então, o que me deixa mais à vontade para ser eu mesmo é quando eu conto esse tipo de história, sabe? Eu gosto de saber como é o ser humano no dia a dia dele e saber o que esse ser humano quer da vida dele, né? Como eu posso mudar isso, né? É aquele negócio, né? Não adianta só comunicar bem. Acho que você tem que comunicar bem, mas também para fazer o bem. Eu acho que esse é um dos princípios da nossa função. Independente se você está numa TV, num rádio, no impresso, num portal, eu acho que você saber que você está lidando com seres humanos, com vidas, com histórias, com sonhos, com famílias. E a partir do momento que você puder propiciar, através da tua atuação, um bom momento para aquela pessoa, um momento inesquecível, um sonho realizado, pô, isso aí para mim é o diploma válido, sabe? É isso que faz um jornalista para mim. Perfeito. Compreender a história das pessoas, né? Exato. Thiago, desde já agradeço. Obrigado.
Bom dia, Thiago. Meu nome é Rafael. Agora, voltando a falar sobre esportes, que já foi abordado antes, você falou sobre a sua paixão pelo futebol desde criança. Você também falou sobre que você queria trabalhar com rádio, também sobre estar na beira do campo. Com qual desses você mais gostaria de trabalhar? Assim? Cara, que eu mais gostaria, que eu sei que eu ia gostar mesmo, é o rádio. Que eu acho extremamente divertido. Assim, desde pequeno eu acompanhava as transmissões esportivas, eu gostava muito, escutava o Edgar Felipe na CBN, na Rádio B2, na antiga B2, ouvia Transamérica. Cara, eu era apaixonado, assim, escutava todos os programas esportivos de rádio, conhecia a Nádia Mauad, inclusive, na CBN, quando ela atuava na CBN, porque eu ouvia o programa do meio-dia que ela trabalhava. Então, cara, se eu fosse trabalhar assim para me realizar com o esporte, seria no rádio, né? Eu acho que hoje um caminho mais fácil é a TV, até porque eu conheço pessoas que trabalham. Se eu quiser ter uma experiência, eu sei que eu consigo mais fácil direto com a televisão, assim. Mas o que eu me divertiria mesmo é o rádio, cara. Obrigado. Você teve experiência, Thiago, com rádio? Trabalhou com isso alguma vez? Eu já tive 2 experiências, né? Uma foi o meu estágio de 6 meses na rádio CBN, né? Mas não era nada ligado a esporte. Eu também já trabalhei numa web rádio, mas foi uma iniciativa minha, assim, que eu queria falar de futebol mesmo. Então, todo sábado eu comandava um programa de rádio, assim. Só que era aquele negócio, era eu no microfone, eu na produção de conteúdo, eu nos recados que a galera mandava, eu ali no som, sobe o microfone, baixa o microfone. Uma loucurada, assim. Divertido, muito divertido, mas por enquanto eu tô em off. Ah, entendi, que legal. Oi, Thiago, tudo bem? Meu nome é Helena. Você comentou agora há pouco durante a entrevista que você conseguiu a sua vaga de emprego na RPC enquanto estava ainda passando pelo processo de se formar. Eu gostaria de saber como que foi passar por essa entrevista de emprego, como que foi estar empregado num dos canais de maior respeito logo após, né, já estar formado, como que você conseguiu essa vaga e com que função você começou lá dentro? Ótimo. Uma amiga minha já, formada, uma veterana, a Caroline, ela trabalhava no setor de promoções da RPC, do qual abriu uma vaga de comunicador. O comunicador, ele não é necessariamente um publicitário ou um jornalista formado, ele é uma pessoa que tem experiência com comunicação. E como eu já vinha com essa bagagem da Rede Massa, no qual eu tinha uma apresentação diária, ela falou, cara, é um perfil que você se encaixa muito bem. Eles não estão pedindo para estar formado, né? Tem que estar no final do curso, né? Porque você tem que ter uma certa bagagem. Mas tenta aí, manda currículo, vê o que dá. Acabou que eu me inscrevi na vaga, acabaram gostando da minha voz, da minha performance em frente à câmera, e eu acabei sendo contratado ali como comunicador e produtor de conteúdo. Era em época de pandemia, então meu primeiro ano foi remoto, que era uma coisa assim, para quem trabalha em frente à câmera é horrível, né? Você não quer ficar fazendo coisinha em celular e gravando locuções com celular, né? Foi um primeiro ano assim que eu não consegui me desenvolver muito justamente por isso. Eu gosto muito do presencial, eu acho que na comunicação é essencial ter esse contato entre a equipe e tudo mais, isso ajuda a desenvolver todo mundo. Então, nesse meu primeiro ano, assim, eu sofri um pouco, apesar de ter aquela euforia, né? Porque, pô, eu estava recém-formado ali, eu já estava na RPC, eu já estava vendo o meu trabalho aparecer, tinha minha voz aparecendo nos comerciais, a minha primeira produção, eu lembro quando entrou meu primeiro VT no intervalo, foi no intervalo do Big Brother ainda, se não me engano. E aí depois entrou meu segundo no intervalo da Copa do Brasil, assim, tipo, a galera vendo, aquele reconhecimento, não só das pessoas que você não conhece, mas da tua família, principalmente, né? Porque é o mais legal, assim. Então, esse sonho que eu realizei não era só meu, né? Acho que era da minha família num todo, assim. E é até hoje, cara. Eu entro no ar aí, a minha avó manda foto, a minha mãe manda foto. Minha mãe parece que ela tá vendo eu pela primeira vez toda vez que eu entro ao vivo, assim, porque ela tá lá e tira foto e coloca em rede social. Então tem essa parte que é muito legal, assim, né? Esse reconhecimento, você vê que as pessoas te assistem, que te admiram. E, pô, quando eu entrei, então foi uma euforia só. Bacana, muito obrigada. Thiago, antes de você entrar na RPC, você já tinha esse sonho de estar lá dentro um dia? Você já tinha mandado currículo antes? Já. Como que foi? Cara, se não me engano, eu tinha mandado 20 e poucas vezes já. Tinha tentado desde menor aprendiz, estágio, até vaga de produção de conteúdo.
o que dava eu já estava me inscrevendo, assim, né? Porque, querendo ou não, você que trabalha com TV, você quer trabalhar sempre no maior, né? Sim. É onde tem a maior visibilidade, é onde você acaba tendo ali os grandes nomes da TV que você conhece estão ali. Claro que em outras você tem nomes de muito respeito também. Inclusive, várias referências minhas trabalham também em outras emissoras. Já trabalhei com eles também e tenho o máximo respeito. Mas era um sonho pessoal, sim. Como eu falei, já citei aqui o Marcos Mion. É um cara que eu sempre gostei muito do entretenimento. É uma referência que eu tinha, não só como profissional, mas também como pessoa. E é aquele negócio, né? Teve um VT, inclusive, que a gente fez uma dobradinha entre eu e ele, assim, uma chamadinha pro Caldeirão. Cara, aquilo lá pra mim foi sensacional, assim. Então, eu tinha esse sonho, experiências, eu já fui pra Globo já algumas vezes fazer produção de conteúdo lá, VTs. E assim, é um sonho realizado. Pra quem trabalha com TV, é sonho realizado. Mandou pra sua mãe, tô na Globo? Mandei. Quando você entra lá, tem um bem grandão, assim, mãe, tô na Globo, assim. Já mandei aquela foto pra ela. Claro. Foi até considerado galã, né, pela Patrícia. Por um dia eu fui o cara mais bonito do Brasil, né? Porque, pô, aquela repercussão foi um dia aleatório. Foi um dia que eu fui trabalhar, que eu fui pro frio, pra falar que tava frio, lá no Parque Barigui, tomando café, né? Um linkzinho de 2 minutos e meio. Aí a Patrícia Poeta fala o que minha mãe repete todo dia e vira um meme que vira, né, cara? Foi uma loucura, assim, porque, pô, foi 15 mil seguidores em um dia, assim, e aí quando eu vi eu tava no Google Gloss, tipo, pô, nem gosto desse negócio de fofoca, eu tava no Google Gloss quando eu vi, cara. Mas assim, foi legal, foi divertido pra caramba, rendeu memes lá dentro da TV até hoje, rende memes, assim, então... Foi uma experiência legal. Eu não conheço a Patrícia Poeta ainda, eu tenho que conhecer ela para dar um agradecimento, né? Pô, muito obrigado, né? Fez eu aparecer em site de fofoca, né? Me senti celebridade. Bom dia, Thiago. Me chamo Ana Luísa. E eu queria saber como é que foi a experiência de cobrir o evento de lançamento da novela Renascer, qual foi a sensação, se teve nervosismo. Nossa, nervosismo foi o que não faltou, né? Mas, pô, foi sensacional, assim. Eu tive 2 experiências dentro da Globo. Foram muito legais. O primeiro foi o lançamento do Pipoca da Ivete, que é o programa de entretenimento da Ivete Sangalo. Então, você conhecer uma referência da música, uma artista como a Ivete Sangalo, tipo... Pô, e é um momento, assim, que eles te deixam muito à vontade com ela, sabe? Claro que você tem 5 minutos para fazer tantas perguntas, faça lá. Mas é aquele momento que você tem ali só com o artista, sabe? E a pessoa, quando ela tem a simplicidade da Ivete Sangalo, assim, foi uma experiência incrível. Parecia que eu era o melhor amigo dela, fazendo conteúdo pro Estúdio C. E assim, aquele nervosismo que você tem antes morre ali, sabe? A mesma coisa foi em Renascer, assim, quando eu recebi o convite para ir para lá, fazer a cobertura, já aquele negócio, né? Você já começa a estudar o elenco da novela, você vê quem vai fazer tal personagem. A Renascer é uma novela muito difícil, porque ela tem 2 fases. Então, primeiro você ia conversar com um personagem de uma era e depois você ia conversar com de outra. Então, você tinha que ir com aquilo muito bem estruturado na tua cabeça, né? Mas daí você chega lá também, aí você vê que... Tudo que você estudou, você já não lembra muita coisa, não, porque você fica nervoso, né? Aí você olha para um lado, tá Sophie Charlotte, daqui a pouco tá o Xamã. Você fala, meu Deus do céu, qual que é o nome dele? Como que eu faço agora? Mas é aquilo, tipo, você vê que é gente como a gente. Todos os artistas que estão lá, é igual a todo mundo aqui. Fora das câmeras, eles fazem brincadeira pra caramba, eles falam palavrão pra caramba, eles tomam cerveja, eles brincam, assim. Então, você acaba ficando mais à vontade por causa disso. Você vê que são pessoas normais, né? Claro que... A gente fica, conhecido, né? Pô, entrevistei a Marina Rui Barbosa também, aí já, Marina Rui Barbosa. Mas assim, todo mundo, gente como a gente, mas uma experiência sensacional, assim. É uma estrutura que aqui a gente não tem nada parecido, eu acho que em nenhum outro estado a gente vai ter algo parecido igual tem lá. A estrutura da Globo é monstruosa, não tenho o que falar. Eu não conheço a de São Paulo, mas a do Rio de Janeiro é coisa de outro mundo, assim. Coisa de outro mundo. Mas uma experiência sensacional, assim. Acho que cobrir novela, que é uma coisa que eu não acompanho, é até um rolezinho meio aleatório da minha vida, um pouco difícil para mim, mas que é muito legal, é muito divertido. Obrigada, viu? Bom dia, eu sou a Isabelle. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta mais voltada à relação... Acho que meio que a Flores perguntou. Como que surgiu esse convite para você participar do Estúdio C? Como você reagiu a essa oportunidade completamente diferente do que você já tinha feito antes? O Estúdio C, que assim, eu trabalho na programação da RPC. O Estúdio C, ele tá dentro desse guarda-chuva da programação. Então, eu além de fazer as produções ali para o setor de promoções, que faz as chamadas, que faz o conteúdo para rede, esses links ao vivo, também
comecei a fazer a produção para o Estúdio C, porque eu já estava ali, eu já estava há 2 anos e pouco já na TV. Eu comecei a fazer uma participação ou outra ali para cobrir um espaço que faltava no programa, e foi aí que a direção acabou fazendo o convite para mim. Naquele primeiro momento eu achei meio assustador, porque, como eu falei, são VTs longos, de 20 e 30 minutos. Eu não sei aqui qual o VT mais longo que vocês já fizeram aqui. 5 minutos. 5 minutos. Já é difícil? Já. É difícil. E eu fiquei pensando, cara, será que eu vou conseguir dar conta de fazer um VT de 25 minutos? Será que eu vou ter história para isso? Será que vai ficar legal? Será que as pessoas vão assistir? Então, naquele primeiro momento, eu falei, cara, não sei se o público vai gostar de mim, não sei se vai dar certo, mas fui nessa. As primeiras produções, assim, eu sofri um pouquinho para pegar o ritmo do negócio. Entretenimento é diferente do jornalismo, então você tem que saber extrair muito bem a história que está ali. Mas eu fui me adaptando, fui dando certo, o público foi me aceitando, isso é algo muito legal, assim, você ter o retorno, né, do público. E, cara, tem a Daiane Fardim lá, que é uma professora, assim, a Dai é incrível, uma profissional, assim, que eu fico muito feliz de ter a experiência, de ter o contato com ela, porque ela tem muito para ensinar. Ela, além daquela pessoa que tem ali no palco, nos bastidores, ela é incrível também. Então, assim, tem uma experiência muito massa, assim, pro meu currículo ter participado do Estúdio C. E você se lembra como foi o primeiro VT que você fez para eles? Meu primeiro VT? Qual foi o meu primeiro VT do Estúdio C? É porque a gente já fez tanta coisa, a gente viajou tanto pelo Paraná, porque assim, a gente vai pro interior, né? E assim, cidades que eu nunca tinha conhecido na minha vida, assim, cidades pequenas. Agora, qual foi o primeiro, eu não me recordo. Se não me engano, foi o do próprio Pipoca da Ivete, que foi o lançamento do programa da Ivete Sangalo. Só que a gente não queria fazer um VT só do programa, né? A gente queria trazer uma história paranaense para linkar com aquilo ali. Aí a gente foi atrás do Valdir, o pipoqueiro que trabalha aqui na Tiradentes, acho que já faz 30 anos, se não me engano, e a pipoca dele é super premiada, e ele dá palestra, assim, de como você ser um empreendedor de sucesso. A história dele é super massa, assim. E a gente linkou a pipoca da Ivete, que era o nome do programa, fizemos o trocadilho e trouxemos uma história paranaense. Se não me engano, foi esse VT. Muito obrigada. Nada. Oi, bom dia, Thiago. Bom dia, meninas. Bom dia. Eu quero saber se você tem algum conselho para a turma que você gostaria de ter recebido no começo, assim, da faculdade. Cara, eu acho que é aquilo que eu falei para vocês ali das minhas experiências, né? Você ser curioso, você ser chato, você perguntar, você colocar um pouco mais o teu nariz ali onde você não foi chamado de uma maneira educada. De querer aprender, de mostrar que você está interessado por aquilo, né? Porque na minha vivência como profissional eu aprendi que o talento, ele é importante, mas o comprometimento, o interesse, a vontade de aprender, de desenvolver vai te levar muito mais longe do que só o talento. Não adianta você só ser bom, sabe? Você tem que buscar, você tem que ter também aquele reconhecimento, aquela humildade, você tem que entender que você está sempre em desenvolvimento. Você nunca vai estar no teu ápice, você sempre tem mais a entregar, sempre mais a desenvolver, isso não só na vida profissional, mas pessoal também. Então, assim, coloca o nariz, vai atrás, eu gosto de tal coisa, escreve, grava. A internet está aí para isso hoje, você consegue desenvolver muita coisa, você consegue conversar com pessoas que antigamente você não conseguiria, hoje você tem acesso muito fácil a conteúdos e, cara, aproveita a experiência e divirta-se com a função. Né? Não é só trabalho. Se você tornar a tua profissão um trabalho em si, vai ficar chato. Né? Então, brinca um pouco também, que faz parte. Obrigada. Nada. Bom dia, Thiago. Bom Tudo dia. bom? Meu nome é Pedro e eu queria saber qual foi a reportagem mais desafiadora que você já fez. Cara, desafiadora? Eles já me colocaram para fazer tirolesa, fazer arborismo. Você já ouviu falar em arborismo? Não. Cara, é umas cordas que ficam a metros de altura. Eu fiz lá em Vila Velha. Eu não sou muito de esporte radical, né? Meu negócio é jogar bola. Bem mais ou menos ainda, né? Eu jogo porque eu gosto, não porque eu sou bom.
Aí me colocaram para fazer o tal do arvorismo, que era metros de altura, ficar pendurado numas cordas, assim, cara, extremamente doido o negócio, assim, divertido pra caramba, frio na barriga 1000, né, e aquele negócio, tudo gravando, né, microfonado, câmera de frente, uma GoPro, uma câmera de baixo, ou seja, se eu caísse tava feito o meme, né, o recorte estava ali já, mas é assim, é você sair totalmente da sua zona de conforto, né, você ser colocado em uma situação que você não está acostumado, uma coisa que você nunca fez na vida, tirolesa, arvorismo, que me colocaram para fazer. Eu acho que essas, assim, foram as mais desafiadoras da parte de eu ter que colocar a mão na massa, né? Mas eu acho que todas, do qual eu era encaminhado para fazer, que as pautas chegavam para mim, elas tinham os seus desafios, né? Porque você vai para uma cidade que você não conhece. Você vai conversar com pessoas que você não conhece. Né? Você não sabe como que vai chegar lá, como que a pessoa vai te receber, você não sabe como são os costumes, você não sabe como que é o clima da cidade, então você vai tudo muito no escuro, assim, né? E você tem que estar preparado para isso, né? Então tudo acaba sendo desafiador. Mas eu acho que disparado do que tem de mais difícil fazer é a entrada ao vivo. E, tanto nacional quanto regional, porque é ali que o frio na barriga bate, cara. Eu me divirto pra caramba, é o que eu mais gosto de fazer, só que é o mais difícil. Porque, querendo ou não, ali é um momento em que é fácil de você virar um memezinho, né, para rede social, é fácil de você virar um corte, é fácil de cometer um erro, é fácil de aparecer um doido atrás, né, igual teve esse fim de semana teve um coitado lá de Minas Gerais que acabou sofrendo com um. Mas, então tem muitos desafios ali, né, no ao vivo tudo pode acontecer, coisas boas ou coisas ruins, vai muito da tua sorte também. Então esse eu acho o maior desafio. Obrigado. Gostei da calça. Bonito, né? Bonito. Sofredor, mas coitado. Tudo bem, eu me chamo Bruna e eu gostaria de saber quais são as diferenças que você vê entre os produtores de rádio e de TV. De rádio e de TV? É que assim, ó, a experiência que eu tive no rádio era na rádio CBN. Então era aquele negócio, a cada 30 minutos tinha que estar ao vivo no ar para dar uma informação, para atualizar um boletim. Então a produção de rádio, ela é muito corrida. Ela é muito loucurada mesmo. Assim, se você é ansioso, trate de controlar a sua ansiedade, porque é correria, é doideira. Em TV eu já vejo que isso é um pouco mais tranquilo. Claro que tem dias lá que o negócio pega fogo, não adianta. A produção é produção. Né? Ela não pode estar parada nunca, e ela nunca está parada. Mas o que eu sinto de diferença é isso. O timing do rádio, ele exige muito mais imediatismo. A TV você ainda tem um pouco mais de tempo para trabalhar, principalmente na área que eu trabalho, né? Então, as minhas produções, como eu falei, elas são muito mais detalhadas, elas têm um olhar um pouco mais fotográfico, você busca mais os detalhes do que uma produção de jornalismo diário. Então, essa é a grande diferença, assim, o ritmo. Obrigada. Bom dia, Thiago. Meu nome é Flávia. Eu queria saber qual que é as dificuldades de deixar a pessoa entretida, né, no seu conteúdo, assim. Olha, esse daí é um desafio, né? Porque muitas vezes a gente traz histórias legais, onde o entrevistado ele acaba não desenrolando de um jeito muito legal, sabe? Eu já conheci muita gente que por trás das câmeras falava muito bem, mas na hora que ligou a câmera deu aquela travada, sabe? E é aí que você entra naquele jogo de cintura, de saber deixar a pessoa à vontade, de saber que ela pode contar com você, que ela pode contar ali uma parte mais pessoal da história dela, que vai ficar tudo bem, né? Eu acho que é fazer a pessoa entender que você é um deles, entendeu? Você é amigo dele, que você faz parte da mesma cidade que ele mora, que você tem uma história parecida, fazer ele se sentir como você. Porque as pessoas, às vezes, elas te olham de fora, assim, que são pessoas mais simples, pessoas, de repente, em lugares mais distantes, elas te olham como se você estivesse acima, sabe? Como se você fosse alguém extremamente importante. E não é. Acho que a primeira coisa que você tem que deixar claro é, eu sou igual a você. A partir dali você vai começar a extrair a história daquela pessoa com mais naturalidade, você cria uma amizade com a pessoa, você cria um laço, pô, isso é muito legal. Isso faz a diferença no conteúdo que vai ser levado. Esse é um primeiro desafio. Segundo, também não adianta você levar uma história extremamente legal, extremamente bonita, se você não souber entregar um material embalado para quem vai assistir. Embalado, que eu digo, você fazer um primeiro corte, ou seja, você trazer todo o conteúdo legal da entrevista de uma maneira bem sintetizada, de uma maneira que fique clara.
e que fique interessante de você ouvir aquela história, é você saber como editar esse material, deixar ele bonito. Imagens de cobertura, imagens de detalhes, daí depende da história que você está contando. De repente, se é uma história um pouco mais emocionante, é um detalhe do rosto, é um detalhe da mão. Você está contando a história de uma cidade, imagem de drone, imagens, fazer uma time-lapse, algo assim que deixe o VT mais atraente, mais bonito visualmente. Isso chama muito a atenção também. E aí, o restante é você abusar daqueles artefatos que são oferecidos, né? Ali na TV a gente tem um videografismo, que eles fazem um trabalho sensacional com animação. Então, um VT que tem animação, que tem um gráfico, que você consegue ilustrar muito bem, você leva a sua história de uma maneira mais leve, de uma maneira mais lúdica. Eu acho que a pessoa entende melhor, ela considera aquele VT, de repente, muito mais legal, muito mais bacana, por ter esses artefatos, assim, sabe? Mas e tem também mais um elemento aí que eu acho muito importante, que é a trilha sonora, viu? Capricha na trilha sonora porque ela muda. De repente aí tem muito VT que tá legal, mas falta aquele... Você coloca uma trilha sonora ali que é ali que ele fica emocionante, que ele fica divertido, que ele fica engraçado. Então, você tem que saber dosar um pouco de tudo isso, assim. Tá bom, obrigada. Nada. Oi, Thiago, tudo bem? Camila. Bom, eu acredito que você tem um carinho muito especial pela The Hardest Run, por conta da ligação também com o seu pai. E eu acredito que foi muito difícil também a preparação, porque você falou que você não corria antes. Então, eu queria saber como que foi essa preparação, esse desafio, né, um novo desafio para sua carreira. E como você se sente, né, porque o seu nome agora está ligado com essa corrida, assim, com esse evento. Vocês estudaram bem. Chegou na The Hardest. Cara, a The Hardest, assim, ela é uma corrida do qual apoia o Erastinho, né? Então, tudo que é arrecadado ali com as inscrições, patrocínio, é destinado diretamente ao Hospital Erastinho, que trata a criança com câncer, que é do qual eu tenho essa primeira ligação, assim, porque meu pai em 2019 acabou falecendo em decorrência de um câncer também. Então, foi esse primeiro ligamento que eu tive, o primeiro sinal empático da história foi disso, que eu vi que as histórias batiam. Mas eu não conhecia a The Hardest Run, fui conhecer quando eu entrei na TV, que a RPC apoia o evento. E ali na TV eu comecei a conhecer histórias de crianças, adolescentes que vivem no Erastinho, que lutam contra o câncer diariamente. Eu conheci famílias, mães, pais e várias histórias ali do Erastinho relacionado a The Hardest Run. A partir do momento que eu conheci aquilo ali, eu falei que eu queria trabalhar diretamente. Eu queria contribuir de uma forma para essa corrida ficar maior do que ela já é. Era até uma missão que eu tinha. Eu acho que eu, como profissional, eu não podia, e como profissional e como uma pessoa também que tem uma história parecida, eu não podia deixar isso passar batido, né? Eu tinha que me envolver daquela maneira, não só promovendo na TV, não só fazendo meus textos. Eu acho que eu tinha que colocar a cara, o corpo, as pernas para correr nessa corrida. E eu sempre gostei muito de correr, assim, desde 2015 eu já tinha atividade comigo, mas eu fiquei uns anos parado, eu tive problema com peso, depressão, a corrida me ajudou muito nisso. E quando eu voltei a trotes lentos, voltei correndo poucas distâncias e a The Hardest Run fez eu me reencontrar com essas distâncias longas, 10, 12, 15 quilômetros. E a minha primeira experiência na The Hardest Run foi coisa de outro mundo, assim. É uma corrida que não tem outra igual. Eu já participei de outras. Você não está correndo por você ali. Eu acho que é a única corrida do mundo em que as pessoas mais fortes estão do lado de fora. Não estão correndo, estão sim torcendo. E o lado humano ali, que você conhece muita gente que passa por coisa difícil, que faz você enxergar a vida de um outro jeito, que faz você se sentir realizado por correr 10, 5, por andar os 2 km que tem a opção também. E, você se sente feliz demais de estar ali, de poder ajudar, poder fazer a diferença num tema tão difícil, tão complicado e saber lidar com ele de uma maneira mais leve, de uma maneira que é o esporte, cara. O esporte é a ferramenta de muita coisa, né? É a ferramenta de inclusão, é uma ferramenta social muito importante e que faz a diferença na vida, não só de quem está correndo, mas principalmente aí de quem é beneficiado pela The Hardest Run. Muito obrigada.
Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu queria saber quais são as dificuldades que você enfrentou e enfrenta ainda na sua carreira no jornalismo. Olha, dificuldades, a gente tem algumas, né? Posso pegar uma aguinha aqui? Pode. Primeiro, eu acho que é para você ingressar no mercado de trabalho como jornalista é difícil. São poucas vagas. Tem muita gente e é pouca vaga. Esse é um dos primeiros desafios, né? Então você tem que estar sempre capacitado, sempre preparado. E é aquele negócio, você gosta de TV, mas não deixa de lado as outras opções. Saiba escrever, saiba fazer um rádio, se precisar, porque a gente não sabe, né? De repente, aquele sonho que a gente tem de trabalhar com TV, ele começa no rádio. De repente você se descobre trabalhando como redator, trabalhando numa assessoria de imprensa. Então você tem que estar preparado, você tem que estar como que eu posso dizer, de mente aberta para todas as opções que vierem, e você tem que estar preparado para as adversidades do dia a dia, né? Ali na TV, a gente vê que para trabalhar com o jornalismo mesmo, ali, aquela redação diária, é algo muito difícil, são poucas vagas que aparecem, trabalhar no esporte é uma equipe também muito, muito pequena. Então, você tem que estar preparado para o momento que abrir, você ser um concorrente forte para aquilo ali. Não é algo que vai te garantir, né? Mas eu acho que você olhar para o mercado no geral, existem outras coisas ainda que acabam até me deixando um pouco decepcionado. São veículos de comunicação que ainda trabalham sem jornalista formado. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não deve aceitar de jeito nenhum. Até porque a gente se esforça para se formar, a gente se esforça para ser reconhecido, para trabalhar como jornalista. O que abre, se você contrata um profissional que não tem o diploma, já abre uma brecha para você pagar menos do que aquele profissional deveria receber, para fazer uma carga horária que não é a devida daquele profissional. Então, eu acho que a gente também tem que saber selecionar muito bem onde a gente vai estar trabalhando e o que a gente vai estar fazendo. Eu acho que esses são os maiores desafios, assim, porque senão a gente acaba desanimando, né? A gente sabe que toda a carreira é assim, você vai conhecer lugares bons, também lugares ruins. É você saber lidar. E senão a gente acaba perdendo aí pro desânimo nessa situação. Obrigada. Bom dia, Thiago. Eu sou José Matheus. Bom dia. Você comentou que quando você entrou, você queria trabalhar nas emissoras como Gazeta e tal. E você foi para a área da TV. Você teve que mudar algo na sua cabeça ou você sente que trabalhando numa emissora como aquela, você é o mesmo que trabalha numa TV hoje em dia? Cara, perguntinha difícil, hein? Rapaz, caprichou nessa. Mas assim, eu queria muito trabalhar com o impresso. Hoje a gente vê que o impresso perdeu um pouco do espaço, né? Infelizmente a Gazeta do Povo, eu acho que até nem tem mais a opção de impresso. Hoje ela é 100% digital, né? A Tribuna ainda luta para sobreviver, mas hoje ela já é bem diferente do que já foi em outros tempos, né? Mas se eu tivesse hoje a experiência, a oportunidade de trabalhar com o impresso, eu trabalharia com o maior prazer do mundo, assim. Mas eu não sei te dizer se eu seria feliz como eu seria lá no começo da carreira, que era quando eu sonhava com aquilo, sabe? Acabou que as portas foram se abrindo mais para a TV do que para o impresso mesmo. E talvez hoje eu não consiga viver sem uma rotina de vídeo, assim. Porque além de ser o meu trabalho, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é divertido. Eu gosto de estar ali gravando, eu gosto de estar errando, sabe, fazer aqueles bastidores. É nos bastidores que você vê que você se diverte. Assim, pô, você está ali gravando, putz, errou, dá risada, brinca, se diverte. Então eu não me vejo hoje fazendo outra coisa que não seja trabalhando com um vídeo. Não porque eu não saiba fazer outra coisa, mas é porque é o que eu gosto, né? Mas claro que, se um dia esse caminho me levar de volta para um rádio, me levar para um jornal impresso, eu vou fazer com muita vontade, eu vou fazer com muito profissionalismo e provavelmente eu vou acabar também me adaptando e gostando daquilo. Porque o jornalismo, igual eu falei para vocês, é legal, é divertido, independente do veículo que você esteja utilizando, que você esteja trabalhando, que você esteja consumindo. Então, assim, o Thiago, se trabalhasse primeiro no impresso, seria um Thiago diferente, mas ainda bem que o Thiago, que tinha medo das câmeras, aí se descobriu e está conseguindo ter seu espaço. Muito obrigado. A gente já está chegando no fim do nosso tempo, então a gente vai só para mais uma pergunta, pode ser? Claro.
Bom dia, Thiago, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Nelise e eu gostaria de saber sobre a Maratona Rocket. Recentemente você apresentou, né? Sim. Eu, inclusive, fiquei entre as finalistas, né? Ah, você estava entre as finalistas? Sim, eu fui... De qual equipe? A Eco-Heróis. Eco-Heróis, legal. Terceiro lugar. Mas, enfim, eu gostaria de saber como é que foi essa experiência para você. Segundo ano já de Maratona Rocket, né? Ano passado a gente tinha feito também. Bem parecido, assim, nos moldes do que a gente teve nesse ano. Aquela primeira maratona, aquele hackathon lá de 12 horas, que deve ser uma insanidade você participar daquilo. Ali você coloca teus conhecimentos à prática, você coloca muita coisa pessoal ali também em prática, né? Eu acho que tem que ter resiliência para enfrentar aquelas 12 horas. Mas para mim é uma experiência muito legal, assim, saber que é um produto que tem a minha cara, né? Que é algo mais voltado para o público jovem, são estudantes, são pessoas que querem mudar o mundo, que estão ali com aquele sangue no olho para trazer suas ideias, inovação, que é um tema que a gente bate muito lá na RPC. Então, assim, para mim é uma honra muito grande ter um produto como esse na minha mão, de ter apresentado a Maratona das 12 horas, depois a grande final no Rocket. Porque a gente está falando de inovação, né? Inovação é o futuro. Né? Quando a gente fala de inovação, a gente pensa muito em inteligência artificial, tecnologia, não é bem isso. A gente está falando de seres humanos, né? Então, ter esse contato humano é algo importantíssimo para mim, assim, na minha carreira. E é aquele negócio que eu comentei com vocês. Você está preparado para fazer de tudo um pouco. Eu não sou nada ligado com os temas da inovação, é algo que eu tive que me adaptar, que eu tenho que aprender constantemente, que todo ano tem um termo novo, sabe? É algo que se atualiza, é algo que você tem que estar por dentro. E você apresentar um evento é diferente de você apresentar um programa, de você fazer uma reportagem. Então você tem que estar pronto para tudo, assim, né? E o Maratona ele é uma experiência diferente. É diferente de você fazer o Rocket, por ser pessoas mais novas, por ser outras características de produção. Um hackathon de 12 horas, você não faz uma produção do dia para a noite, requer muita coisa. Mas eu fico muito feliz de estar podendo participar aí. Segunda edição é um projeto cansativo de fazer, a produção sofre um pouquinho, mas o resultado é muito legal. Não só do Maratona, mas o Rocket em si. Todo esse guarda-chuva do Rocket, ele dá um resultado assim que é algo de outro mundo. Assim. Para a TV dá um retorno muito legal, tanto que agora ele foi expandido, vai para a Amazônia, vamos ter o Rocket Amazônia. Então, mas para mim estar participando disso é algo muito, muito legal. Tá certo, muito obrigada. Obrigado. Bom, e com isso nós damos um encerramento à nossa entrevista. Muito obrigado, Thiago, pela sua disponibilidade, pela oportunidade de contribuir com todos nós que somos calouros. Temos certeza que cada um de nós saímos com um pouquinho da sua bagagem, da sua experiência. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigado, viu, meninas? Obrigado a todo mundo que perguntou. Uma honra estar aqui com vocês aí. Assim, estou aberto a perguntas também. Me segue lá nas redes sociais, manda pergunta lá, tira dúvida. Vamos virar parceiro também, tomar uma cerveja e estamos em casa. Muito obrigada. Valeu, gente. Valeu, meninas. Obrigado.